Bom, eu sou a professora Bruna Biava de Menezes, sou professora substituta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Me foi pedido uma aula que os alunos têm mais dificuldade, e uma das matérias que eu leciono é análise de alimentos. Dentro dessa temática, dentro dessa matéria, o que é de maior dificuldade são geralmente os cálculos. Então, hoje eu vou mostrar rapidamente como é realizado o cálculo de fibras sobre determinação conforme o método de Van Such, tá? Esse material que eu vou mostrar para vocês, ele é adaptado, eu elaborei para um aluno específico que tinha dificuldades com cálculos. Então, ao vocês verem esse material, ele vai ser diferenciado, ele é mais colorido, mas qualquer pessoa que nunca teve contato com essa matéria já vai sair hoje calculando qual que é o teor de fibra em detergente neutro. Então, eu não vou mostrar a aula toda, mas o comecinho dela já ajuda vocês já a entender sobre o que é. Então, a análise de alimentos, ela é uma matéria que a gente ensina os alunos a aprenderem como calcular, como analisar isso em laboratório, e o porquê disso, porque a zootecnia, um dos pilares é a nutrição, e a gente precisa entender e saber sobre os alimentos e a composição química e física desses alimentos, e essa é a parte de composição química, tá? Quando a gente fala de fibra, a gente subdivide ela, né, dentre os alimentos de origem vegetais, a gente tem a subdivisão de fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, tá? Isso daí é conforme o que a metodologia consegue predizer para você, o que é necessário. Então, a fibra em detergente neutro, ela nada mais é do que um somatório da parede celular do tecido vegetal. Então, ele compreende em hemicelulose, celulose e lignina, tá? E o FDA, ele é um somatório de celulose e lignina. Então, ao determinar o FDN e o FDA, por diferença entre esses dois, eu consigo determinar a hemicelulose. Além disso, a gente tem os carboidratos não fibrosos, que é, por exemplo, a determinação de amido e alguns carboidratos que não são fibrosos, né? Então, a gente tem essa fórmula aqui embaixo de 100, que é o total do que é a amostra, menos os compostos que não são fibrosos, que aí a gente retira matéria mineral, extrato etéreo, proteína bruta e o FDN. Então, ali embaixo é só mais uma colinha para separar quais são os teores de fibra. Mas hoje eu vou focar com vocês com o FDN. No laboratório, essa é uma tabela, né, que o funcionário utiliza durante o procedimento. A gente pesa todos os aparatos que são utilizados, e inclusive a amostra. Então, a gente tem o número do balão, que é tudo muito identificado para a gente ter um rastreio do começo ao fim dessa amostra. Identifica, e percebam que nesse material ele está todo colorido. Então, as cores que eu utilizei para determinar, para só discriminar o que é FDN, vai ser a mesma cor até o final, e assim por diante. Inclusive, por exemplo, o peso do cadinho vazio. Durante essa metodologia, a gente utiliza esse cadinho, é um cadinho de vidro com uma pedra porosa embaixo. Isso aqui é um cadinho filtrante, tá? A gente utiliza esse outro aparato aqui, que é um balão. A gente coloca o peso da amostra conhecida aqui dentro e depois a gente coloca a solução detergente. E aí isso daí vai para a máquina, ele passa por fervura e depois de 1 hora a gente filtra nesse cadinho filtrante. Então, no final, a gente vai ter o cadinho filtrante mais o resíduo. E o que fica aqui no cadinho, esse resíduo, nada mais é do que a parede celular, que daí entra aquela hemicelulose, celulose e lignina. E o que a gente quer saber é justamente o que está dentro do cadinho.
o que sobrou de resíduo. Então, o nosso FDN é o resíduo dessa análise, é o que fica no cadinho. Então, o que a gente tem aqui, o peso do cadinho vazio, ele antes de realizar a análise, depois a gente tem o peso da amostra. O peso, a gente precisa conhecer o que a gente coloca para fazer a análise, e percebam que a gente é tão preciso que a gente utiliza 4 vírgulas após, 4 casas após a vírgula, desculpa. Então, a gente tem essa atenção aqui, e isso em gramas, tá? Então, a gente utiliza a balança de precisão durante esse procedimento. A gente ainda tem o peso do cadinho aqui, mais o resíduo do FDN. Então, depois daquela análise toda, a gente tem esse carinha aqui. A gente tem o cadinho filtrante, né, que possui a pedra porosa, e o resíduo todo que fica aqui é só a parede celular. Então, dando sequência, o que a gente precisa determinar é o peso do resíduo de FDN e a porcentagem de FDN. E percebam que a gente tem aqui duas colunas, porque a gente sempre faz essas análises em duplicata, tá? Bom, como que a gente vai resolver isso? Para determinar o peso do resíduo de FDN, a gente pega o peso, então, do cadinho mais resíduo. A gente tem aqui o cadinho com resíduo, menos o peso do cadinho vazio, a gente vai ter, portanto, aqui no final, o peso de resíduo de FDN em gramas, mas eu preciso saber isso em percentagem. Então, a gente dá sequência no cálculo. A gente pode determinar isso através de regra de 3, isso é bem simples. Então, se eu tenho uma amostra conhecida que foi utilizado durante esse procedimento de meio grama, de 0,5007 gramas, isso representa 100%. Depois da minha análise, o meu resíduo foi de 0,3803 gramas, e eu preciso saber quanto disso daqui representa da minha amostra. Isso será a minha porcentagem de FDN. Então, esse peso de resíduo está para X, resolvendo a nossa regrinha de 3, a gente tem aqui nessa amostra que 75,95% de FDN, né? E aí eu deixo de sugestão aqui embaixo, agora é a sua vez. Aí eu peço para o aluno executar a coluna ao lado. Após ele achar esse valor de FDN da duplicata, nós fazemos a média. A gente pega da coluna 1, a porcentagem da coluna 1 e a coluna 2, faz a média. E depois a gente pode transformar isso em base de matéria seca. E é isso que eu tinha para falar para vocês, algo bem rápido, essa é a determinação de fibra em detergente neutro.